Boa tarde a todos os extensionistas aqui da Universidade Federal do Cariri. Eu sou Luciana Bessa, servidora da Pró-Reitoria de Extensão, e esse é mais um Pod Extensão, que é mais uma ferramenta desenvolvida pela PROEX para ficar mais perto de você. Bom, as águas de março já terminaram, chegou o mês de abril, eu sou apaixonada por esse mês, há muito o que se comemorar. Então, tem o dia do jornalista, tem o dia do livro infantil, tem o dia do meu aniversário e tem o dia da educação. E aí foi pensando nisso, nesse dia da educação, há muito que se falar sobre a educação nesse país, eu imaginei assim, tomando como base as 8 áreas da extensão universitária, né, que é comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, trabalho, tecnologia e produção, eu resolvi convidar 2 projetos de extensão voltados para a área da educação, para a gente conhecer mais esse projeto, saber quem foi que propôs, quem é o proponente desse projeto, no nosso caso hoje uma proponente, saber quem são as bolsistas, onde esse projeto acontece e caso alguém queira participar, queira colaborar, para que a gente possa, né, engrandecer ainda mais esse projeto, nós estamos hoje aqui, né, com essas pessoas, essas convidadas aqui maravilhosas. Então, aqui do meu lado eu tenho a professora Priscila Queiroz, tenho também aqui as bolsistas do projeto. Aqui desse lado eu tenho a Maria Leirivane e do outro lado eu tenho a Janaína Magalhães, que são mulheres aqui potentes que desenvolvem aqui o projeto Círculos de Leitura, Caminhos para a Formação Sociocultural e Cidadã. Então eu quero começar aqui dando boa tarde para a professora Priscila Queiroz, faltou uma coisa a dizer, importante que se diga. Essa última seleção aqui da Pró-Reitoria de Extensão foi literalmente, eu vou usar o termo assim, apertada, difícil, porque são muitos os projetos bons que nós temos aqui e não é fácil porque a concorrência é acirrada. E o primeiro lugar é professora Priscila Queiroz. Apresente esse projeto. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, extensionistas. Boa tarde, FCA. É com muito prazer que eu vim aqui hoje. Eu sou uma grande amiga, entusiasta da extensão universitária e também da equipe da PROEX FCA. Com muita alegria eu venho hoje falar de um projeto de extensão, né, que foi bem aprovado, com 2 bolsas, ainda bem. Eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com essas 2 meninas lindas e super talentosas. E eu sou professora da UFCA, aqui do curso de Biblioteconomia, atuando também no curso de Administração Pública, e junto com elas eu vou desenvolver esse projeto que se chama Círculos de Leitura, Caminhos para a Formação Sociocultural e Cidadã, né? Então, com a Leirivane e com a querida Janaína, a gente tem desenvolvido esse trabalho, tendo aí como foco apoiar escolas ou instituições para que eles tenham um bom desempenho junto a sistemas permanentes de avaliação da educação básica, tratando sobretudo com questões em torno da escrita e da leitura. E eu que sou apaixonada pela escrita e pela leitura, por isso que me formei em letras, eu quero saber aqui da Leirivane se é a primeira vez que você é extensionista, como é a sua relação com a extensão? Bom, esse é o 2º ano, né? Porque no primeiro ano foi pela modalidade PROP, né? Esse ano pela ampla concorrência. E na modalidade PROP, né, a gente já executava esses círculos de leitura, só que no orfanato Jesus Maria e José, com um grupo de crianças que eram 14, né? Então a gente já desenvolvia aí os círculos de leitura com eles. Então eu já venho com a experiência, né, de como desenvolver essas rodas de leitura, né? E surgiu a oportunidade com o projeto aí, Círculos de Leituras, né, para ir para as escolas também, né? Então eu vi uma oportunidade para prosseguir, né? Até porque o próprio ele é só 6 meses, né? Então eu tinha encerrado.
Olha aí, nessa caminhada, só lembrando, né, que o projeto da semana passada que nós falamos, que foi com o Naubert, do curso de medicina, que também foi proponente, né, a modalidade que nós temos dentro da Pró-Reitoria de Extensão é a ampla concorrência e o protagonismo estudantil, porque a educação é isso, dá, né, esse protagonismo para os estudantes, porque na verdade a universidade é justamente para que essas pessoas, para que esses estudantes venham para cá aprender e também compartilhar esse conhecimento para além dos muros da universidade, que é a extensão. E você, Janaína, como é a sua história aí? Conta para a gente a sua história com a extensão. Eu sou bolsista pela primeira vez, eu não tive essa experiência anteriormente como Lady Ivane, mas eu já tinha esse entusiasmo, porque como eu trabalhava, eu não conseguia conciliar isso. Mas agora que eu não estou trabalhando, eu estou focadíssima nessa nova jornada da minha vida. E junto com a Lady Ivane, a gente e a professora, a gente vai buscar desenvolver esse projeto com muito entusiasmo, que a gente vê que a educação é de suma importância. E como minha experiência vai ser a primeira, eu vou fazer de tudo para que dê certo junto com as meninas e eu estou muito entusiasmada pelo que vem por aí. E já está dando certo. Isso. E Priscila, ela já é extensionista há um bom tempo, então vou aproveitar antes de falar mais aqui um pouquinho do projeto, né, para pedir para você convidar outros professores para fazer parte da extensão, contar aí a sua experiência como, além de professora, além de pesquisadora, porque Priscila é uma grande pesquisadora, mas a sua experiência especificamente dentro da extensão. Bom, eu estou há 10 anos, quase 10 anos já na UFCA, e desde o primeiro momento em que eu entrei na universidade como professora, junto com o meu colega, professor Josieldo, a gente desenvolveu com os alunos também projetos de extensão, né? Naquele momento a gente trabalhava com educação patrimonial. Então foi um momento muito interessante de perceber como aquela universidade que estava crescendo, né, que hoje é a Universidade Federal do Cariri, já muito bem estabelecida na região, mas como aquela universidade que estava se desenvolvendo conseguia, né, naturalmente, com muita eficiência, sair dos seus muros e ir para a comunidade. Então, aquela minha primeira experiência de extensionista enquanto professora foi de suma importância, não só para eu me entender como servidora pública, como professora, mas também para me entender como parte da comunidade que cerca a UFCA e que quer muito fazer parte de desenvolvimento, de educação, de pesquisa, quer fazer extensão junto com a gente. Então, a extensão é aquele momento em que você desenvolve habilidades enormes, né? Não só como professora, mas também propicia que seus alunos também coloquem na prática aquilo que eles aprendem dentro da universidade. E mais que isso, né? Traz junto a capacidade que a gente tem de acolher as demandas da sociedade e também ser influenciado pela sociedade, né? Então, a sociedade também traz essas demandas e a gente, nesse jogo de compartilhamento aí de saberes, a gente faz a extensão funcionar muito bem aqui na UFCA. Essa troca de saberes é o que fortalece não só a extensão, mas a educação de uma maneira geral. Leirivane, agora me fala mais um pouquinho aí desse projeto. Como é que tem sido aí, o que é esse projeto? Ele acontece com que frequência? Quais são as escolas? Como é que está sendo aí? Conta pra gente. Pronto. Atualmente, né, o círculo de leitura, ele está acontecendo na Escola Vereador Francisco Barbosa, né, no Horto. E a gente estava com visão em 2 escolas, que seriam no Horto, mas a outra escola, como ela fica em um sítio do Horto, ficaria mais difícil de se deslocar. Mas pensando em não deixar a escola fora dessas ações, a gente pensou que futuramente a gente poderia fazer ações pontuais, uma oficina lá, porque a gente entrou em contato, né, com o diretor, informou sobre, apresentou o projeto para ele, e ele recebeu assim de braços abertos a proposta e uma das dificuldades foi só a questão de deslocamento. Aí a gente ficou mesmo só na Escola Vereador Francisco Barbosa, né? Os círculos de leituras, eles acontecem a cada 15 dias, né? 2 vezes ao mês, em 2 horas aulas,
Janaína, já teve, eu sei que, eu não sei, vou fazer assim a pergunta, eu sei que as bolsas, né, elas iniciaram ali em meados do mês de março, então eu não sei se já deu para ter um encontro, né, ou se vocês ainda estão, a escola eu sei que já tem, mas já deu para acontecer pelo menos um encontro? O nosso primeiro encontro foi para ir se deslocamos até a escola para apresentar o projeto para o corpo docente. A gente conversou com o diretor, com a secretária, com a coordenadora e a gente conheceu a escola de fato. A gente não teve aquele primeiro contato com as crianças em si, porque isso vai ocorrer no primeiro encontro, que vai ser dia 10. Mas em questão do corpo docente, conhecer a escola, a gente já foi. Eles também ficaram de braços abertos, agradeceram, apoiaram muito a iniciativa do projeto. E de primeiro encontro foi esse, até o momento. Uhum. E aí a preparação, vocês têm textos assim que vocês já levam, porque eu acho que essa parte assim preparatória está acontecendo, tem? Como é? Pronto, a gente faz um curso hoje que é extensão, que é de uma universidade privada da Unitec, que ela oferece, né, que é literatura infantil, né, como desenvolver, né, a literatura infantil. Aí lá eles dão um material que é literatura infanto-juvenil. A partir disso a gente usa, né, esses livros, né, vai usar esses livros para desenvolver os círculos de leituras. Mas não só isso, né, direcionado pelos indicadores do SPAES, né, questão de indicador 1, interpretação de texto. Isso vai direcionar as rodas de conversa, que é para não ficar tão enviesado, né? E outra questão foi um livro que a professora Priscila indicou, né, que eu esqueci o nome da autora, mas ela pode dizer. Eu acho que pode servir como indicação, né? Esse que a gente trabalhou, mas um que a gente está fazendo a leitura agora, né? Acho que parte da trajetória de um projeto de extensão é a organização das ações, um planejamento muito bem executado, mas também uma preparação teórica que faz parte de todo o caminho que o extensionista percorre para chegar até o final da ação. Então, eu vou deixar aqui a indicação de texto, né? É Círculo de Leitura e Letramento Literário. O nome do autor é Hildo Cosson. Né? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho que é um livro bastante introdutório, que ajuda muito a gente a pensar não só o que significa o círculo de leitura, mas também a estabelecer uma espécie de passo a passo para você ou para o seu grupo que deseja tratar com essa metodologia, que tenha esse interesse em desenvolver as habilidades de leitura, não só a nossa capacidade de decodificar letras e transformá-las em sons, né? Mas fazer com que a gente seja de fato leitores que compreendem o que a gente está lendo, isso não só texto escrito, mas músicas, uma peça teatral. Então, o círculo de leitura, né, quando são desenvolvidos dentro dessas preocupações, não só do desenvolvimento dos bons indicadores nas escolas, mas dentro dessa preparação dos nossos alunos e nossa também, como bons leitores, partem sempre de uma boa preparação teórica, conceitual. Então, eu acho que essa é uma boa dica de leitura, a gente pode deixar aí para ficar fixado na página aí do podcast. Ah, com certeza, e Hildo é maravilhoso. Tem vários outros livros aqui que eu já pensei assim para depois a gente conversar aqui nos bastidores. Bom, e o que mais que vocês têm a falar, assim, se uma outra pessoa que, porque eu fiquei, quando eu fui ler o projeto, eu até conversei com a professora Priscila, eu até pensei assim, eu digo, essas meninas, essas bolsistas devem ser do curso de biblioteconomia. Não sei porquê, mas eu pensei. Porque talvez eu também tenha um projeto sobre leitura, e a bolsista é uma aluna, que é a Bruna Nergino, de biblioteconomia. E quando eu fui olhar a administração pública, eu fiquei maravilhada. Então eu quero que Leilivane fale um pouquinho dessa relação dela com a administração pública e a leitura. E Janaína também, né, para a gente... A leitura na minha vida, ela começou no 9º ano, né? Aquela questão, né? É como você é apresentada a leitura, né? E eu não falei anteriormente, ele disse que tinha envolvimento assim, com a extensão, foi ano passado, né? Com esse projeto, mas círculos de leitura em si, né? Eu comecei a participar no primeiro ano do ensino médio. Então eu já vinha, porque a CRED 3, ela desenvolvia esses círculos de leitura e formava multiplicadores, né, da leitura. E a partir disso, desde então, eu sou apaixonada pela leitura, né? Eu vejo como... Eu aposto
né, que a leitura, a escrita, a educação é a chave, né? Por isso que, como administradora pública, eu vejo muito como uma política pública, né, que pode dar certo, né, e atuando, né, vendo as dificuldades, porque levar a leitura e a escrita, né, propor um círculo de leitura, no papel ele é muito fácil de executar, mas indo a campo, vendo os diversos problemas que há, né, como administradora pública, o que eu posso fazer, né, para melhorar. Então é mais essa relação. Ai, que maravilhoso, que fala linda. E você, Janaína, qual é a sua relação aí com a leitura? É basicamente o que o Lerivando passou com relação ao curso de Administração Pública e da leitura. O curso de Administração Pública é um curso multidisciplinar e ele leva a gente a pensar, a ver sobre políticas públicas. E quando a gente associa a educação, a gente vê que a educação é o futuro de fato, que a gente tem que trabalhar a educação desde a primeira infância, porque como a primeira infância que vai gerir os futuros adultos. Então, vendo isso como uma forma de abarcar de fato, a gente vê que como política pública é bem utilizada e a gente parte dessa vertente. Com relação às leituras, já no meu caso, foi entre o primeiro e o segundo ano do ensino médio que os professores eles faziam basicamente também círculos de leituras voltadas às obras mais clássicas. E nessas obras a gente discutia sobre elas e a gente fazia peça teatral, paródias, a gente fazia basicamente isso associando a cultura de fato. E isso me instigou, de fato, a partir para esse ramo mais de leitura, que digamos que anteriormente eu não tinha tanta vocação, mas agora eu estou tendo. E é isso, partindo da vertente da administração pública, é um curso multidisciplinar e que vai abarcar muito bem com essa questão da escrita, da leitura. E a educação é a arma que vai mover o mundo, como fala Nelson Mandela. Exatamente, Nelson Mandela e Paulo Freire, que é justamente, né, para mim, eu acho que para muitas pessoas que gostam, que falam, que entendem de leitura, eu acho que Paulo Freire é referência. E aí, para a gente terminar, o papo está muito bom, mas o tempo aqui é pouco. Eu vou terminar aqui com a professora Priscila, deixando uma mensagem para, vamos ver se, sei lá, outros administradores, bibliotecários, outras pessoas queiram, de alguma forma, colaborar com o projeto de vocês, fazer parcerias com outros projetos, as redes sociais, para encontrar o projeto de vocês. Por favor, professora. Um prazer. Como docente da UFCA, como ex-integrante da equipe da Pró-Reitoria de Extensão, mas quem é extensão sempre extensão é sempre extensão, viu? Isso. Então, eu tive a oportunidade muito bacana de lidar diretamente com o Fazer Extensão na UFCA, junto do projeto também magnífico, que é o UFCA Itinerante, uma equipe maravilhosa, né? Sabrina, Renata, Jussieldo e toda a equipe da ProEx. E lá a gente, durante esse projeto do UFCA Itinerante, a gente se aproximou muito das escolas, né? A escola era o público-alvo da Pró-Reitoria de Extensão, e essa experiência modificou muito também a minha forma de enxergar a extensão, né? Então, tratar agora com as meninas da administração pública que estão aqui comigo, e ir para as escolas aqui da região do Juazeiro, principalmente, e pensar em círculos de leitura como uma estratégia, como uma metodologia para melhorar indicadores nessas escolas, para fazer com que esses alunos se sintam parte integrante do processo de ensino-aprendizagem e que eles de fato se desenvolvam como cidadãos, que a gente entende que a leitura também é esse caminho para a cidadania. Então está sendo um grande prazer atuar de novo junto às escolas, fazer de novo extensão, e eu convido todos vocês, né, a fazerem extensão, a se aproximarem da comunidade escolar aqui da nossa região, e principalmente, né, seguir também o nosso projeto. A gente tem um bom plano aí para desenvolver junto às redes sociais também. Então a gente está no Instagram nesse momento com @leitura_e_escrita. Sigam o projeto e vamos multiplicar os círculos de leitura e vamos multiplicar as ações de extensão também. Então, fica aqui o convite, né, para que vocês façam extensão, e fica aqui o convite para participar e, claro, para ler, porque leitura é inclusão.